Oi, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Kátia Fernandes e esse é o Luna Mística. Então se acomoda aí, abre o seu coração e vem comigo. Hoje eu quero te apresentar o mapa da ressonância, que é a forma de compreender como os bloqueios invisíveis podem impactar diretamente áreas concretas da nossa vida. Muitas vezes a pessoa olha apenas para o problema final, como dificuldade financeira, estagnação profissional, conflitos emocionais ou até mesmo desgaste físico, mas não percebem que existe uma causa muito profunda atuando por trás disso. A proposta aqui é mostrar de forma simples e didática como que a radiestesia interpreta essas camadas invisíveis, identifica os desequilíbrios e trata na limpeza energética para destravar aquilo que parece estar travado há tanto tempo. Mais do que falar de sintomas, nós vamos aqui falar da origem. E quando a gente entende a origem, o processo de transformação se torna muito mais consciente, profundo e eficiente. Aqui está o ponto mais importante. Quando a pessoa entende que nem tudo se resolve apenas no esforço bruto, ela se abre para enxergar a raiz do que realmente está vivendo. E é justamente por isso que antes de tentar mudar o resultado, precisamos entender como esse resultado foi criado. Aqui temos algo essencial. Os problemas não surgem do nada. Existe uma cascata de manifestação. Primeiro vem a causa raiz, no campo energético. Depois esse desequilíbrio desce para o campo mental e emocional. E só depois ele aparece no mundo físico, como sintomas. No primeiro nível, nós estamos falando de traumas, dores antigas, amarras com o passado, heranças emocionais e até padrões energéticos familiares que podem estar sendo repetidos sem que a pessoa perceba. No segundo nível, esse conteúdo começa a se traduzir em ansiedade, em confusão mental, pensamentos repetitivos, angústia, sensação de peso, medo ou desânimo constante. No terceiro nível, tudo isso se materializa. A pessoa pode viver uma escassez, repetição de fracassos, estagnação profissional, desgaste nos relacionamentos e até adoecimento físico. Ou seja, lutar só contra o sintoma é como secar o chão sem fechar a torneira. O verdadeiro avanço acontece quando a causa-origem é encontrada e tratada. Talvez aqui você esteja percebendo algo muito importante. Em muitos casos, o que parece azar é, na verdade, um padrão instalado em uma camada mais profunda. Então, a grande pergunta deixa de ser: por que isso acontece comigo? E passa a ser algo de onde que isso realmente está nascendo. Agora nós entramos no processo de ressonância. Ele começa com dados básicos, nome completo, data de nascimento. Esses elementos funcionam como um ponto de acesso para identificar uma assinatura vibracional única da pessoa. Essa assinatura é como uma impressão digital energética. Ela é exclusiva e permite localizar a frequência daquele indivíduo de forma bem precisa. A partir disso, acontece a ressonância à distância. Isso significa de que não é necessário a presença física para que o mapeamento seja realizado, porque o foco não é o corpo físico em si, mas a identificação da frequência e dos campos sutis daquela pessoa. Depois vem o mapeamento diagnóstico, que faz uma varredura na áurea, dos chakras e dos corpos sutis para localizar harmonizações abaixo de 100%. O objetivo é rastrear frequências desequilibradas, neutralizar a carga negativa e elevar a assinatura energética ao seu melhor estado possível. Em outras palavras, primeiro se identifica o que está desorganizado, depois se atua para devolver ordem, força, alinhamento ao sistema energético em si. Preste atenção nisso. Quando o invisível é identificado com clareza, o caminho da harmonização deixa de ser genérico e passa a ser bem direcionado. E quando existe direção, o processo deixa de ser tentativa e erro e passa a ser estratégia. Aqui nós temos uma metáfora muito poderosa: a árvore da harmonização. Ela nos ajuda a entender que existe uma ordem correta no tratamento. As raízes representam a base obrigatória, que é a harmonização pessoal. Antes de qualquer coisa, é preciso preparar o terreno inteiro, limpar a áurea, alinhar os chakras e organizar os corpos sutis. O tronco representa o suporte, ou seja, a harmonização dos ambientes. Afinal, de nada adianta a pessoa se reorganizar inteiramente e continuar vivendo um espaço carregado, saturado ou até adoecido energeticamente. E os galhos, eles representam a colheita, os tratamentos específicos voltados para a área como finanças, relacionamentos, saúde emocional,
pets, divórcio energético. O grande ensinamento desse slide é simples. Primeiro, prepara-se o solo, depois fortalece a estrutura e só então se trabalha a área específica. É assim que a transformação se torna consistente. Isso muda completamente a forma como a pessoa enxerga o próprio processo. Ela entende que não é só tratar a dor, mas construir base para sustentar o resultado. E quando existe base, aquilo que antes parecia instável começa finalmente a se firmar. Nesse ponto, nós falamos sobre o tratamento base, que não é opcional. Ele é o alicerce do processo. Aqui são analisados os campos mentais, emocional, espiritual, físico e energético. Também é feito o alinhamento dos chakras, que são centros de força. Quando eles estão bloqueados ou desequilibrados, a pessoa pode sentir impactos em várias áreas da vida, desde dificuldade de expressão até insegurança, medo, desmotivação, baixa vitalidade e até travas em prosperidades e relacionamentos. Outro ponto importante é o escudo áurico. Não basta apenas olhar para o estado interno, é preciso observar também a capacidade de proteção energética da aura. Quando esse escudo está enfraquecido, a pessoa absorve muito facilmente influências externas, ambientes pesados e cargas emocionais alheias. Por isso, o tratamento base devolve equilíbrio primário. Ele organiza a casa por dentro para que a pessoa volte a perceber clareza, firmeza e uma resposta mais saudável diante da vida. E é aqui que existe uma virada muito importante. Muita gente tenta avançar na vida sem perceber que está tentando correr com o campo energético exausto. Quando o campo volta ao eixo, até decisões que antes pareciam difíceis começam a ganhar naturalidade. Aqui compara uma aura harmonizada com uma aura em desequilíbrio. E essa comparação é extremamente didática porque mostra como que o estado energético repercute a vida cotidiana. Quando a aura está desarmonizada, existe equilíbrio das 7 cores vitais. O escudo está amplo e estável, e isso costuma refletir com clareza mental, mais disposição física e um fluxo mais natural nas áreas da vida, inclusive no campo financeiro. Já quando a aura está em desequilíbrio, podem surgir fissuras, retrações e presença de novas cores, como cinza e negro, que aqui são representados como marcadores clínicos energéticos de gravidade. Isso aponta para um campo vulnerável, sobrecarregado ou um sofrimento até profundo. Na prática, isso pode se refletir como uma angústia persistente, início de estado depressivo, sensação de opressão, cansaço sem explicação clara e perder o brilho diante da vida. O importante é entender que o campo energético costuma dar sinais antes que o sofrimento se consolide por completo. Por isso, identificar cedo faz toda a diferença. Essa é uma percepção valiosa. Muitas vezes os primeiros sinais não aparecem em exames tradicionais, mas já se expressam como comportamento, na disposição e na sensação interna da pessoa. E quando aprendemos a ler esses sinais, ganhamos a chance de intervir antes que os problemas se instalem com mais força. Agora nós ampliamos o olhar para o ambiente. Esse slide mostra o chamado ciclo de esponja ambiental e é fundamental para entender por que algumas pessoas melhoram por um tempo, mas depois parece voltar ao mesmo padrão. Primeiro vem a emanação. A pessoa pode estar em sofrimento, emite pensamentos negativos, tristeza, medo ou até mesmo angústia. Depois acontece a absorção. O ambiente passa a reter essa carga. As paredes, os objetos e o espaço como um todo funcionam simbolicamente como uma esponja energética. Em seguida vem o reflexo. O local saturado começa a irradiar de volta aquelas mesmas vibrações para os moradores. E por fim acontece a reinfecção. Mesmo que a pessoa já tenha iniciado um processo de harmonização, ao voltar continuamente para um ambiente contaminado, ela pode adoecer de novo energeticamente. Por isso que em casos mais intensos, a limpeza da residência ou local de trabalho não é detalhe, é parte do tratamento. Talvez agora você entenda porque existem lugares em que pessoas entram e sentem uma paz, e outros em que sente aquele peso sem conseguir explicar. Isso acontece porque o ambiente também participa do processo, e ignorar isso é tratar só metade da história. Isso aqui, que costuma tocar muito as pessoas,
pode falar sobre cães e gatos como escudos energéticos biológicos. A ideia aqui é que os pets, por sensibilidade e vínculo, muitas vezes absorvem cargas densas que seriam direcionadas aos seus tutores. Por isso, mudanças repentinas no comportamento do animal, tristeza sem motivo aparente, apatia ou até adoecimento físico sem causa veterinária óbvio, pode indicar uma sobrecarga energética. É claro que todo cuidado veterinário tradicional continua sendo essencial. Mas esse slide convida a perceber que, em alguns casos, existe também uma dimensão energética precisando de atenção. Quando essa carga residual é tratada, o animal tende a recuperar leveza, vitalidade e alegria. O tutor, ao mesmo tempo, compreende melhor a profundidade da conexão que existe com seu bichinho. Esse ponto aqui é muito forte, porque mostra que muitas vezes o amor e a lealdade do animal se manifesta até em níveis energéticos. E quando entendemos isso, passamos a cuidar do pet não só como companhia, mas como parte viva do equilíbrio da casa. Todo relacionamento significativo cria uma ligação. Aqui, o que chama atenção é que essa ligação de cordão energético, uma conexão invisível que continua existindo mesmo depois que essa relação termina fisicamente. Isso ajuda a explicar por que às vezes muitas pessoas saem de um relacionamento, mas emocionalmente continua presa, drenada, confusa ou até repetindo padrões que parecem não ir embora. Segundo essa visão, a energia da outra pessoa, com seus medos, dores, bagagens e conflitos, pode continuar circulando nesse vínculo, enquanto a própria vitalidade da pessoa também segue drenada. O ponto central aqui é entender que encerrar uma história no papel, na fala ou na distância física nem sempre significa encerrar essa história no campo energético. Esse é um dos motivos pelos quais pessoas até querem viver o novo, mas sentem que algo do passado ainda continuam puxando de volta. E quando a origem dessa sensação é compreendida, a libertação deixa de ser apenas emocional e passa a ser também energética. Aqui entramos no conceito de divórcio energético, que é a intervenção voltada ao corte de vínculos residual e parasitários. O propósito desse processo é deixar o campo limpo e livre para recomeçar. Não se trata de apagar a história vivida, mas de interromper o dreno invisível, que faz o passado continuar governando o presente. Esse procedimento é apresentado como altamente recomendado porque muitas pessoas carregam amarras que só não fazem mais sentido para a fase atual da vida. São vínculos que sugam energia, mantêm ciclos repetitivos e bloqueiam a abertura para o novo. Quando esse corte acontece, a pessoa tende a experimentar uma sensação de leveza, de clareza e retomada de si mesmo. É como se o campo deixasse de responder ao ontem e voltassem a ter espaço para construir o amanhã. Esse é um momento muito importante desse vídeo, porque muita gente percebe aqui que não está sem forças, está apenas energeticamente presa a ciclos que já deveriam ter terminado. E romper esse vínculo pode ser o começo de uma fase completamente nova. Aqui conseguimos detalhar alguns exemplos de vínculos que podem ser trabalhados no divórcio energético: ex-parceiros românticos, entes falecidos, ambientes corporativos antigos e laços familiares disfuncionais. No caso de ex-parceiros, o foco é cortar ligações que já terminaram no plano concreto, mas continuam ativas no campo energético. No caso de entes falecidos, a proposta é libertar-se do cordão que permanece ativo, permitindo que o amor permaneça, sem que exista aprisionamento energético. Nos ambientes corporativos, trata-se de desconectar-se de empresas, de chefes ou contextos profissionais que continuam pesando mesmo após a saída formal daquele lugar. E nos laços familiares, não significa romper amor ou respeito, mas sim desfazer nós disfuncionais que drenam, adoecem e impedem o indivíduo de viver com autonomia emocional e energética. Esse é um ponto muito delicado e bonito. É possível manter o amor sem manter o dreno. Talvez uma das maiores libertações da vida seja justamente essa: aprender a permanecer em amor sem permanecer em prisão. E quando essa chave vira, a pessoa começa a se relacionar com mais verdade e menos peso. Nesse comparativo de antes e depois, fica mais fácil visualizar os impactos práticos dos cordões energéticos.
Antes do corte, podem existir padrões repetitivos de escassez financeiras, vícios persistentes, bloqueios invisíveis e dificuldades de permitir novas oportunidades e relacionamentos. Depois do corte, o que se observa é uma sensação maior de leveza física e mental, abertura natural de caminhos profissionais e a volta de conexões mais alinhadas com o novo momento da pessoa. Perceba que a proposta aqui não é vender um passe de mágica. O ponto é mostrar que quando o dreno é interrompido, a energia antes aprisionada volta a ficar disponível para escolhas melhores, presença, foco e movimento. Muitas vezes o caminho não estava fechado, ele só estava obstruído por vínculos e cargas que já não deveriam mais estar ali. Esse tipo de comparação ajuda muito a perceber que o desbloqueio energético não é abstrato. Ele produz reflexos concretos na forma de sentir, de agir e de se posicionar diante a vida. E é exatamente aí que a transformação começa a sair do invisível e aparecer no visível. Aqui reunimos 3 pilares: o eu, o espaço e o outro. O eu representa a raiz, áurea limpa, chakras harmonizados. O espaço representa o tronco, uma casa que funciona com baterias e não como esponja de cargas densa. E o outro representa os galhos, vínculos cortados, preservando apenas conexões saudáveis. Quando esses 3 campos estão organizados, a estagnação perde força. O fluxo natural da prosperidade, da clareza, do movimento e da expansão começa a ser restaurado. Essa visão é muito importante porque mostra que destravar a vida não depende apenas de um fator isolado. É um alinhamento sistêmico. A pessoa e o ambiente e as relações precisam conversar entre si com coerência. Aqui está a síntese poderosa de todo esse vídeo. Não basta cuidar só de si, nem só do ambiente, nem só dos vínculos. O verdadeiro destravamento acontece quando tudo entra em coerência. E quando essa coerência aparece, o avanço deixa de ser esforço cego e passa a ser consequência natural. Para encerrar, a mensagem central é essa: tudo que você deseja manifestar no mundo físico precisa antes de um terreno energético fértil e estruturado. Muitas pessoas querem colher resultados novos mantendo um campo antigo cansado, sobrecarregado, desorganizado. Mas a prosperidade, paz, clareza, relacionamentos saudáveis e avanço profissional pedem sustentação interna. Por isso, o primeiro passo não é correr. O primeiro passo é preparar o campo. Quando a base está limpa, o movimento ganha direção. Quando o interior está alinhado, o exterior responde com mais naturalidade. Se existe algo travado na sua vida, talvez a pergunta certa não seja apenas o que eu preciso fazer, mas também o que eu preciso limpar, reorganizar e harmonizar para que aquilo que eu desejo finalmente encontre o espaço para acontecer. E essa é a beleza desse entendimento. Quando você cuida da sua raiz, a vida inteira começa a responder de um outro jeito. Porque no próximo conteúdo eu quero te mostrar que depois de você destravar o seu campo, existe um jeito certo de potencializar aquilo que você deseja manifestar. Agora, se esse conteúdo fez sentido para você, então já deu para perceber que existem forças invisíveis influenciando diretamente aquilo que você vive no mundo visível. E quando a gente aprende a identificar, limpar e reorganizar essas forças, a vida começa a responder de forma muito diferente. No próximo vídeo, eu quero aprofundar ainda mais com você por que entender o bloqueio é só o começo. O verdadeiro pode estar em saber como sustentar o campo certo para manifestar aquilo que você realmente deseja. Então, não pare por aqui. Continue comigo nos próximos vídeos, porque o que vem depois pode ser exatamente a peça que faltava para você transformar percepção em resultado. Até a próxima!